Olá, eu sou o Renato Coelho e nesse vídeo eu vou mostrar como configurar um modelo LLM local na sua máquina, no seu notebook. Nós sabemos que existem alguns modelos open source, mas um dos principais que tem é o Llama. Só que o Llama principal, o modelo LLM principal disponibilizado pela Meta, ele tem uma limitação que é que ele consegue rodar de maneira eficiente somente em máquinas bem robustas. E existe uma opção para quem não tem uma máquina robusta ou queira criar um ambiente de desenvolvimento e testar o seu modelo local, que é o Llama C++, que é uma variação do Llama, que utiliza praticamente da mesma lógica que tem o modelo principal, só que ele é voltado para utilizar o CPU das máquinas. Então ele acaba sendo um pouco mais leve e acaba tendo algumas funcionalidades que o tornam interessante. Eu montei esse projeto passo a passo aqui e para que ao final esteja disponível o modelo do Llama C++. No caso aqui eu vou utilizar a linguagem Python, mas se vocês acessarem aqui a documentação do repositório do meu projeto, no final aqui tem as referências e uma delas é o repositório principal, onde ele tem todos os detalhes sobre o Llama C++. Então, no final das contas, você consegue utilizar esse modelo que foi desenvolvido em C++, mas ele tem integração com outras linguagens. No caso aqui eu vou utilizar o Python para poder fazer isso. E ao final aqui desse vídeo, onde eu vou mostrar, ele vai ter disponível um LLM do Llama rodando localmente e utilizando somente o poder de processamento das CPUs, que é algo mais comum em praticamente todos os computadores. O modelo convencional do Llama, ele necessariamente precisa de GPU para poder fazer o seu processamento e gerar a saída esperada. Já esse modelo que foi implementado por essa equipe aqui, ele acaba sendo mais leve e fácil de se trabalhar porque ele utiliza muito da CPU. No caso aqui, só vai ter algumas restrições que é interessante você ter uma máquina com uma quantidade maior de CPUs, ter um pouco mais de espaço de memória. E é importante também ter um espaço de disco considerável, porque durante esse processo de configuração eu vou mostrar como baixar um modelo que já foi pré-treinado. Eu peguei lá no site do Hugging Face, se vocês olharem nas referências desse repositório vai estar lá descrito, mas o repositório onde eu encontrei um modelo que se adequou mais à proposta que eu fiz aqui foi exatamente esse, do Tom Jobbins. Então aqui dentro ele tem uma quantidade enorme de modelos já pré-treinados, só que tem um ponto interessante, um dos modelos que performam de maneira mais interessante são todos os que tem esse sufixo aqui, GGUF. Então, na hora que você for baixar ou quiser baixar um outro modelo para poder utilizar com essa integração do Llama C++, eu sugiro sempre pegar modelos que tenham esse prefixo aqui, digamos, essa extensão, GGUF, que eles acabam performando melhor. Então, nesse caso aqui, para a gente poder fazer essa implementação, os requisitos aqui, no caso, ter o Git instalado na sua máquina. Eu estou utilizando um Ubuntu 20.04, pode ser qualquer outra distribuição. E no caso, um Python que a partir do 3.8 já é o suficiente. Então, aqui eu já tenho o passo a passo do deploy da aplicação, tudo que tem que ser feito. E no final das contas, ele vai deixar disponível esse modelo que você vai subir. Ele já integra com a API que vai ficar pronta para você poder fazer as requisições, que ao final eu vou mostrar que a gente vai fazer uma requisição para esse nosso modelo interno e a gente vai obter uma resposta, tá bom? Então, aqui está tudo configurado. Se você seguir o passo a passo que está aqui nesse repositório, você vai conseguir subir na sua máquina e já ter disponível um endpoint onde você vai poder fazer a integração parecida com o que é feito com a API da OpenAI, onde a gente faz uma pergunta, recebe uma resposta, pode gerar embeds, tem várias coisas nesse endpoint aqui que eu vou, depois que o serviço subir, eu vou mostrar para vocês o que fica disponível lá que a gente pode utilizar, mas um dos principais é a gente poder fazer essa interação via API e gerar essa interação com esse modelo interno aqui, sem ter a necessidade de ficar talvez pagando para poder acessar a API da OpenAI, talvez para classificação de textos, análise de sentimentos, talvez esse aqui seja uma boa opção. Mas lembrando, dependendo da implementação que você for fazer, você pode alterar aqui qual é o modelo pré-treinado que você vai utilizar, pode escolher algum aqui que se encaixe nas suas necessidades, mas no geral a estrutura vai ser exatamente essa que eu vou mostrar aqui, tá bom?
Então vamos lá para a prática agora, onde eu vou mostrar como fazer essa implementação. Primeiro passo aqui no repositório é a gente fazer o clone. Então aqui, ó, eu já mostro aqui, ó, a gente poderia vir aqui copiar. Deixa eu abrir um terminal. Eu vou acessar a pasta de, acho que downloads aqui. E vou vir aqui, fazer um git clone, vou clonar o repositório, ele já vai baixar todos os arquivos, todas as dependências, todas as bibliotecas necessárias para poder fazer isso. Ele vai criar uma pasta chamada Llama C++ local. Então, posso vir aqui dar um Enter, está clonando. Uma vez feito isso aqui, se eu listar ela, a pasta já aparece, deixa eu acessar aqui. Uma vez aqui dentro, eu vou utilizar o Visual Studio Code, porque aí fica até mais prático para a gente poder interagir aqui e entender o que tem dentro desse repositório. Então, eu vou dar um code ponto para a gente poder abrir aqui dentro o Visual Studio Code. Pronto, aqui é aberto. Deixa eu adicionar um terminal. Show. Então, a gente tem aqui o seguinte, a gente tem a parte dos requirements, que são todas as bibliotecas em Python necessárias para essa implementação. Eu já coloquei aqui cravado, mas no caso aqui, uma das mais importantes aqui é essa do Llama C++ Python. Então ela é a biblioteca principal e as demais aqui são bibliotecas que usam para poder preparar as configurações, criar o endpoint, criar a API que vai interagir com o modelo. Então aqui dentro já está tudo configurado, pronto. A gente tem aqui um Question Model, que é o que nós iremos utilizar no final. Então, depois que a gente tiver o nosso modelo rodando, eu vou fazer uma chamada na nossa API aqui, nesse endpoint de completions, e vou fazer uma pergunta, por exemplo, que nem aqui. Qual é o diferencial do modelo de LLM do Llama para outros? Mas isso aqui é só o final, vou voltar lá. O principal aqui, ó, é a gente tem esses dois scripts. O primeiro script é o que faz o download do modelo, que é esse aqui, então ele já está configurado. O único detalhe que eu digo aqui, como eu falei logo no início do vídeo, é se você for fazer essa implementação e for utilizar para outra finalidade, você pode verificar dentro do Hugging Face qual seria o modelo pré-treinado mais adequado para ser utilizado. Nesse caso aqui foi esse aqui do Llama, do Llama 2, mas já, com certeza já deve ter disponível já para o Llama 3, mas aqui é o Llama 2 de 13 bilhões de parâmetros. Ele dá uma quantidade, acho que por volta de entre 7 e 8 gigas de dados que ele vai baixar aqui. E ao final ele já vai estar apto para a gente poder fazer o up do nosso ambiente, que aqui já está totalmente configurado, onde ele vai subir o nosso modelo e vai deixar disponível aqui na porta 8000 para que a gente possa consumir. Então é um procedimento muito tranquilo, tá? Aí, se tiver dúvida, volta lá para o repositório e segue o passo a passo. Que nem o próximo aqui, ó, é a preparação do ambiente. Nós já clonamos o ambiente, já estamos acessando ele aqui, já temos todos os arquivos necessários. E agora a gente vai fazer o seguinte. O próximo passo aqui é a gente fazer a preparação, que é a instalação das dependências do sistema operacional. Então, nesse caso aqui, como eu estou usando Ubuntu na versão 20.04, essas aqui são as ferramentas complementares para que a gente consiga fazer a implementação. Então aqui tem o wget, o pip do Python, dev, o venv, o gcc, make e outros aqui. Então essas aqui são as dependências do sistema operacional. Para instalar elas é muito fácil, eu venho aqui, copio, vou adicionar, colo aqui no terminal e dou um enter. Como ele vai executar como sudo, ele pede minha senha e vai fazer todas as instalações. Já instalou com sucesso, está? Então a primeira parte das dependências do sistema operacional já foi atendido. No caso aqui, principalmente é interessante fazer toda essa implementação na raiz do projeto, então a gente já está até na pasta, que é essa aqui, ó, já está na pasta, então essa etapa aqui a gente pode pular. E a parte da criação e ativação do ambiente virtual. Então é o seguinte, como a gente já está na raiz do projeto, a gente vai criar um ambiente virtual para essa finalidade. Então, eu vim aqui, vou dar um Python 3-m venv.venv, que aí é o nosso ambiente virtual que nós vamos criar. Posso vir aqui e dar um Enter, ele vai criar, já apareceu ali em cima. Feito isso, vamos ativar para a gente poder ir para o próximo passo, que é fazer a instalação das dependências do nosso ambiente Python. Mas para ativar, a gente dá um source.venv bin activate. Vem aqui, se você olhar aqui, ó, ele já está
disponível aqui. Uma vez feito isso, a gente pode, se tiver alguma dúvida, volta aqui para o repositório. E aqui a gente tem a instalação das dependências da aplicação, que é exatamente isso que eu falei. A gente vai atualizar o pip, atualizar toda a parte de gerenciador de instalações do Python, e depois a gente vai instalar os requirements que estão dentro do nosso arquivo aqui. Ó. Então, a gente vai atualizar o gerenciador de pacotes e depois a gente vai instalar todas essas bibliotecas aqui que fazem parte do nosso contexto, tá? Então, posso até fechar aqui. Se tiver dúvida, só vir aqui, ó, já está o comando prontinho aqui, é só copiar, vir aqui colar. Então, ele vai fazer a instalação, a atualização do gerenciador de pacote e a instalação de todas as dependências que estão dentro desse arquivo de requirements. Posso vir aqui e dar um Enter. Ele vai fazer toda essa instalação, deve demorar um pouco aqui. Perfeito, ó. Finalizou aqui a instalação de todas as bibliotecas necessárias. Posso limpar o terminal. Vamos voltar para o nosso passo a passo lá do repositório. E aqui a gente começa a fazer a execução, que é a execução dos scripts. O primeiro é para baixar o modelo. Uma dica que eu dou é a gente, se der algum problema de permissão, eu até botei essa observação aqui, é a gente atribuir a permissão de execução para todos os arquivos que estão dentro daquela pasta. Então, para fazer isso, a gente pode vir aqui, ó, dar um chmod mais x, que a gente está adicionando a permissão de execução, scripts, e coloca um asterisco aqui. Ele deu a permissão de execução para todos aqueles arquivos ali. Então, posso vir aqui agora, limpar o terminal. E voltando aqui, ó, primeiro aqui que a gente vai dar a gente vai executar o de downloads do modelo. Como eu disse, ele é um modelo grande, ele tem por volta ali, acho que entre 9 GB mais ou menos de dados, porque esse aqui é o modelo do Llama 2 de 12 bilhões de parâmetros, então ele tem um volume grande. Então, para a gente poder executar, a gente pode dar um sh scripts e download, que é o nosso primeiro script que nós vamos executar. Então, podemos vir aqui e dar um enter. Ele vai começar a fazer esse download e aqui vamos aguardar, exatamente aqui, ele mostrou, são 7.3 GB que ele vai baixar aqui, tá? Então vamos esperar ele finalizar esse download e a gente vai para o próximo passo, que é fazer a ativação do nosso modelo local. Prontinho aqui, ó, finalizou o download do modelo, que está dentro desse script aqui, mas lembrando, esse modelo ele poderia ter sido baixado aqui pelo próprio gerenciador do Hugging-Face via terminal. Mas como é que eu optei por fazer um get, vou fazer um vídeo aqui onde eu vou mostrar como você pode gerenciar os modelos armazenados na sua máquina utilizando o Hugging-Face. Mas para essa implementação eu utilizei o wget para poder baixar o modelo e já salvar ele numa pasta aqui disponível. Se vocês repararem aqui, ó, ele criou uma pasta aqui dentro e aqui dentro já salvou o modelo, já está apto para ser utilizado. Lembrando, os modelos que performam de maneira melhor com essa implementação do Llama C++ são os que têm essa extensão gguf e outras que estão detalhadas lá no repositório original do projeto, tá bom? Então, aqui essa próxima etapa já foi concluída, foram quase 8 GB aqui de dados baixados, que é o nosso modelo de 3 bilhões de parâmetros. Então, posso vir aqui e fechar. Se a gente voltar lá para o nosso passo a passo, subir o nosso modelo, acessar como usuário root e fazer a execução do script aqui. Então, deixa eu limpar aqui o terminal, vou dar um sudo, deixa eu adicionar a senha. Quando ele acessa aqui, ele desconecta do ambiente virtual, então a sugestão que eu dou é dar um source.venv novamente para poder ativar, ó, ambiente ativo. E uma vez ativo aqui, vamos só executar o shell que vai ativar aqui. Então eu posso vir aqui e dar um shell scripts up model. Lembrando, quando eu executar aqui, ele pode subir automaticamente o nosso ambiente, ou ele pode, em alguns casos, ele pode dar um problema de memória alocada, que muitas vezes, dependendo da configuração do seu computador aí, ele acaba tendo um bloqueio que você consegue visualizar pelo ulimit, eu até botei essa observação aqui, ó, que aqui a gente consegue saber exatamente qual tanto de limite de memória que
que é possível alocar para aquele terminal que está sendo utilizado. Então, se por algum motivo der um problema de memória, você pode executar esse comando que está aqui, ó, que ele já vai liberar temporariamente a memória para que você consiga subir o seu modelo. E lembrando, quando a gente roda essa opção aqui, o que acontece? Ele vai bloquear esse terminal e o endpoint, a nossa API que vai responder as nossas requisições ou até mesmo para acessar a documentação, ela vai ficar mostrando aqui nesse terminal tudo que está acontecendo, tá bom? Então, uma vez feito isso aqui, posso dar um Enter, vamos ver se ele sobe direto, ó, ele está indo, já subiu, já mostra que o nosso modelo está apto para ser utilizado. Se a gente voltar aqui, ó, eu coloquei aqui que a documentação do projeto está no /docs aqui, então vamos abrir esse link aqui, se quiser digitar também no terminal, ó, já está aqui disponível, ó, localhost 8000/docs, e a gente tem aqui os endpoints disponíveis, então a gente tem o de completion, embed, o chat completion, model, e tem alguns extras aqui, o tokenize, o couching e o detokenize. E outros itens aqui que fazem parte desse modelo. Se nós viermos aqui, ó, abrir a documentação, tem todos os detalhes do endpoint e tudo. Tem a parte aqui, quais são os responses necessários, qual é o body que você tem que enviar e tudo. Então, esse aqui é o nosso modelo já rodando e apto para ser acessado via API, como se fosse o modelo da OpenAI, lá o ChatGPT, por exemplo. Então, beleza, nós já temos o nosso modelo rodando, disponível como uma API, pronto para ser consumido. Então, agora a gente vai voltar aqui no nosso projeto e a gente vai vir aqui nesse código aqui, ó, Questions Model. Aí aqui dentro eu já fiz uma configuração que eu vou fazer uma requisição para o nosso endpoint chat completion. Vou passar aqui alguns parâmetros de header. O nosso body aqui é exatamente esse, então a gente tem que fazer essa sintaxe, só que o interessante é que no conteúdo aqui, no content, é que a gente vai passar qual questionamento nós gostaríamos de fazer. Deixa eu até fazer uma pequena, tirar esse ponto e colocar uma interrogação, só para deixar mais interessante aqui. E aqui no final ele vai printar na tela para a gente a mensagem do que nós obtemos no response dessa nossa request. Só que tem um detalhe, você está vendo que o nosso servidor está rodando e está nessa tela bloqueada aqui. Então, todas as requisições que forem feitas, a gente vai enxergar por aqui. Só que para a gente poder agora utilizar fazer a requisição, como a gente está já com tudo configurado, eu vou abrir um outro terminal aqui. Ele abriu outro terminal e aqui dentro a gente tem esse nosso arquivo. Então, para a gente poder testar, muito simples. A gente só vai vir aqui, ó, e vai fazer a execução desse código. Então, eu posso dar um Python 3 e chamar o arquivo questions model, que é exatamente esse aqui que vai fazer a chamada da API para o nosso modelo que está rodando localmente e a gente vai obter uma resposta. Ó, eu vou dar um Enter aqui, ele já está fazendo a requisição. Se nós voltarmos aqui para o outro terminal, ó, aqui ele vai mostrando todas as informações necessárias. A requisição que está sendo feita, o que está sendo feito. Então a gente vem aqui, e se nós olharmos agora, deixa eu abrir aqui o HTOP, porque o HTOP ele vai mostrar exatamente como é que está a utilização do nosso ambiente, que é esse aqui. Então eu posso vir aqui e dar um filter, nesse filter eu vou colocar Llama, para filtrar para a gente ver, que aqui ele está mostrando tudo que ele está utilizando na nossa máquina. A gente está vendo que ele está usando uma quantidade grande de processamento dessa máquina e assim não está utilizando um volume grande de memória, porque aqui essa máquina ela tem 32 GB, ele está usando por volta de 7,3 GB, mas todas as unidades de processamento estão sendo utilizadas aqui para que o modelo consiga responder. Voltando aqui, ele continua, vamos aguardar aqui a resposta do nosso modelo. Aqui, ele levou um tempo aqui para poder responder, claro. O tempo de resposta aqui das requisições que você vai fazer vai depender do poder de processamento da máquina que você está utilizando, mas ele já me respondeu aqui, ó, ele trouxe aqui a resposta para aquela pergunta, então ele me mostra aqui, primeiro eu formatei aqui só para que fique mais legível, e na parte de baixo ele mostra aqui para a gente o response original dessa nossa request. Então, por exemplo, qual foi a pergunta que vamos te mostrar aqui? A pergunta que eu fiz, qual é o diferencial do modelo de LLM do Llama para outros?
Um modelo de linguagem é uma estrutura, então ele explica aqui algumas coisas e ele fala que o modelo Llama lista algumas coisas aqui que são interessantes, mas logo abaixo aqui, ó, a gente consegue ver no detalhe o que o endpoint aqui respondeu para a gente. Então ele retorna um ID, retorna um object, a data de criação num formato de número inteiro. Ele diz qual foi o modelo que foi utilizado, então no caso aqui, quando você faz a requisição, você pode mudar qual modelo, você pode baixar outros modelos dentro daquela estrutura e mudar ele conforme você for utilizando o seu modelo aqui. E você pode ir mudando os modelos conforme a sua necessidade. E logo abaixo aqui ele mostra um index e efetivamente a mensagem que foi a mesma que eu formatei logo aqui em cima. Aqui ele tem alguns detalhes que ele mostra a quantidade de tokens, o total geral de tokens que foi utilizado nessa requisição e temos aqui praticamente um modelo de LLM um pouco mais enxuto do que os convencionais, porque senão nem rodaria nessa máquina, porque essa implementação é uma implementação feita em C++, que possibilita que você utilize o poder computacional das CPUs, ao invés das GPUs, que costuma ser padrão nesses grandes modelos de inteligência artificial. Mas no caso aqui era mais uma abordagem que eu queria mostrar para vocês, esse projeto que eu implementei, que você pode utilizar ele quando você estiver trabalhando no desenvolvimento de alguma solução de IA. Talvez você ainda não queira efetivamente enviar essa sua estrutura de dados para um modelo pago, ou talvez são dados sensíveis que você não gostaria que transitasse pela internet, então vai depender das necessidades. Mas isso aqui é um modelo bem interessante que a gente consegue enxergar aqui uma utilidade para fazer uma análise de sentimento, uma classificação de texto, sem ter a necessidade de ficar pagando um determinado serviço desse aí que existem atualmente, tá bom? Então, foi um vídeo onde eu queria mostrar como fazer a implementação passo a passo. Então, todos os detalhes sobre esse projeto aqui, ele tá descrito no meu repositório aqui do projeto, e o link para acessar o repositório vai estar na descrição desse vídeo aqui. Logo abaixo, se você quiser entrar no detalhe um pouco maior nas referências, eu coloquei todas as origens, tudo que eu pesquisei para poder implementar aqui esse modelo localmente. E é isso. Então, se você gostou, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal se caso ainda não for inscrito, e até os próximos vídeos. Muito obrigado.